Bem-vindo às lições Escola Dominical Narrada, lições CPAD. Não deixe de compartilhar e deixar o seu like. Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2024, CPAD. Adultos, tema: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Lição 7. A deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Texto áureo. Antes, dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Verdade prática. Devemos nos manter humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Leitura bíblica, Esther, capítulo 1, versículos 10 a 12, 16, 17, 19 capítulo 2, versículos 12 a 17. Esther capítulo 1 versículo 10 ao 12. E, ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Acarcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a sua ira. Esther capítulo 1 versículo 16 ao 17. Então, disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Esther capítulo 1 versículo 19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escrevasse nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. Esther capítulo 2 versículo 12 ao 17. E, chegando já a vez de cada moça, para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde, entrava e, pela manhã, tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiaiú, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos. Quantos haviam? Assim, foi levado Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa todos os povos, independentemente de cultura, época ou lugar. Nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther, a jovem judia obediente que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Palavra-chave: obediência. Tópico 1. O banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O rei Assuero, filho de Dário, governou o Império Persa por 20 anos, 486 a 465 anos antes de Cristo, reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Esther, capítulo 1, versículo 1. No 3º ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Após esses dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Susã, no pátio do jardim de seu palácio, com muito luxo e bebida à vontade. Vasti, sua esposa, ofereceu um banquete restrito às mulheres do palácio,
Ester, capítulo 1, versículo 9. No 7º dia, alegre do vinho, Assuero ordenou que trouxessem Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura. Ester, capítulo 1, versículo 11. Vasti recusou acompanhar os eunucos enviados pelo rei. E isso enfureceu Assuero. Tópico 2. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. A recusa da rainha gerou diversas opiniões sobre as condutas do rei e de Vasti. Fontes extrabíblicas tentam justificar sua desobediência, mas a narrativa bíblica mostra apenas que ela recusou o pedido do rei durante uma festa pública. Apesar da ira, Assuero não tomou uma decisão intempestiva. Ele consultou os sábios do reino para decidir o que fazer com Vasti. A sentença de Vasti foi dada por Memucã, um dos sábios, que aconselhou o rei a depor a rainha. Sua atitude seria um mau exemplo para todas as mulheres do reino, provocando desrespeito e discórdia nos lares. Ester, capítulo 1, versículo 17. O conselho agradou a Assuero, e ele decretou a deposição de Vasti, enviando cartas a todas as províncias para estabelecer que cada homem fosse senhor em sua casa. Ester, capítulo 1, versículo 22. Tópico 3. Ester, a judia se torna rainha em terra estranha. 4 anos após a deposição de Vasti, Assuero decidiu escolher uma nova rainha, após uma frustrada campanha militar contra os gregos. No concurso, foram selecionadas moças de todas as províncias, sem restrição étnica ou racial, apenas que fossem virgens e formosas. Ester, capítulo 2, versículos 2 a 4. Ester, prima de Mardoqueu, foi levada à casa do rei e conquistou a simpatia de Hegai, guarda das mulheres. Hegai a favoreceu, e Ester obedeceu a todas as ordens de Mardoqueu, mesmo sem entender o motivo da proibição de declarar sua origem. Ester, capítulo 2, versículo 10. No 10º mês, Ester foi levada à presença de Assuero, que a amou mais do que a todas as outras e a fez rainha em lugar de Vasti. Ester, capítulo 2, versículo 17. Conclusão: Ester alcançou o posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Deus, que conhece todos os acontecimentos futuros, cuida de cada detalhe. Podemos confiar nossa vida à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Muito obrigado por assistir. Deixe seu like e compartilhe. E toda glória seja dado a Deus.